Bom, deixa eu ouvir um pouco aqui de vocês rapidinho antes da gente começar. O que vocês acham aí? Será por que essa quantidade de pessoas aumentou para 24? Que bom, já chegou aí, talvez chegue uns 14, 15% da quantidade. Será porque tanta gente tem, não aparece para assistir às aulas? O que vocês acham? Alguém aí pode comentar o que acha? Só para a gente dar iniciar aqui uma conversa. O que vocês acham? Tanta gente desanimada ou ocupada com alguma coisa. Qual é a opinião de vocês? Alguém escreve aí alguma coisa para mim, saber um pouco da opinião de vocês. Porque vocês estão aqui, né? Mas, descaso, trabalho, duas opções aí, né? O pessoal pode não estar ligando. Muita gente arrumou trabalho aí no período da pandemia, conseguiu trabalho, né? E aí a coisa ficou complicada. Pessoal, é o seguinte, nós terminamos a primeira unidade, fizemos a prova, e temos a segunda fase agora, e a última, que é a questão paralela. Então, eu quero discutir com vocês aqui a prova e já, ao mesmo tempo, já falando do assunto. Né? Então, fiquem atentos e eu gostaria que vocês, quem não entendeu o assunto, né, que faça a pergunta, que pergunte, que me ajude aí para poder que eu possa ainda ir na direção do que você precisa, ok? Então, vamos fazer a discussão aí da prova, das questões da prova. Então, colocando aqui uma das questões para a gente analisar, certo? O nome do colégio mudou, infelizmente. Mudou para Gildete Viana de Souza. Né? Para mim, vai ser sempre colégio modelo. Né? Então, eu também não gostei dessa mudança. Na verdade, detestei essa mudança. Porque o colégio modelo, eu acho que dificilmente vai mudar na mente da gente, na cabeça da gente, qual outro nome. Mas oficialmente botou esse nome, Gildete aí. Mudou por quê, gente? Mudou por questões que talvez vocês mais profundas, que vocês talvez não compreendam. Mas a mudança é política, questões políticas. O primeiro nome do colégio era Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Então, era o nome ligado a uma família de políticos da Bahia. Então, um novo governo está aí, o governo tira o nome para não deixar aquele nome ficar na mente das pessoas, as pessoas esquecerem, né? Mas ter tirado, deveria manter pelo menos um modelo, né? Colégio Modelo, Gildete de Souza, pelo menos ficava um nome modelo, na minha opinião, que a gente conhece mais como modelo, né? Mas tudo bem, mudou, a gente não pode fazer nada. Continuaremos aí com o modelo. Nos documentos aí, a gente tem que colocar Gildete, viu? Então, vamos lá. Opinião sobre a prova. Vamos lá. Achou difícil? Temos duas aulas. Quem achou a prova difícil? Comente aí o que achou mais difícil. Rapidamente, vamos lá. O que achou difícil e o que achou mais difícil? Vamos lá, gente. Rapidão, porque o tempo voa. Nós temos duas aulas, o tempo voa. Não tava difícil, só que as questões, pelo menos no meu, veio todas embaralhadas. Aí eu fiquei um pouco confusa. Certo. As questões, elas estavam embaralhadas, foi um recurso colocado, quer dizer, as provas, quem recebeu uma prova recebeu uma sequência, quem recebeu outra sequência, então você não recebeu uma sequência. Por exemplo, se alguém pegou, por exemplo, e não prestou atenção, e pegou um gabarito, por exemplo, da sua prova, eu vou ajudar um colega ali, pegou aquele gabarito e não prestou atenção porque as questões estavam embaralhadas, então esse colega que recebeu essas questões, ele acabou se dando mal, se ele não foi resolver questão por questão. Então, se ele pegou o gabarito de alguém, não deu certo, né? Estou falando na hipótese disso ter acontecido, né? Não estou dizendo que aconteceu. Mas as questões realmente estavam embaralhadas mesmo, porque cada um pegou uma sequência diferente. Um começou com a 1, outro começa com a 10, outro começa com a 11,
mas isso não tem interferência no resultado da prova, porque vocês trabalham em cima da questão, não é em cima do número da questão. Então, isso não tem interferência nenhuma. Então, quando você está resolvendo uma questão, o que menos importa é o número dela, se ela é 1, se ela é 2, se ela é 3, se ela é 4, se ela é 5. Então, você tem que estar focado na questão que você está respondendo. Okay? Mas a prova eram as mesmas questões para todos. Okay? Eu espero que a gente, na próxima prova, a gente consiga um resultado melhor. Mas quem fez a prova, poucos alunos tiraram nota abaixo da média. Eu considerei que foram poucos os que fizeram, né, a prova. O resultado não foi muito ruim, não. Oi, alguém quer falar? Licença aqui, professor. É que vontade. eu acho, não sei, que Vivian quis falar que as questões estavam embaralhadas não por conta das numerações, mas sim as perguntas e as respostas, entendeu? Embaralhadas? Como assim? Fora Sim, de formatação? não porque os números das questões estavam, tipo, um estava no último, mas sim Embaralhada as como? perguntas. Era porque E as tinham respostas. algumas que estavam, tipo assim, a questão estava lá em cima e as respostas estavam lá embaixo. Ah, Tava vocês Foi estão mesmo. falando entendeu? formatação, estamos falando, né? Não ficou muito distante a pergunta da resposta. Foi Foi isso? aí, teve umas que eu confundi. Entendi. Isso aí foi alguma coisa do formulário, na hora de... que as questões, geralmente, gente, essas questões aí que eu coloquei, vocês perceberam que as questões, todas elas envolvem texto. E textos que não são muito pequenos, certo? Os textos são longos, e eu escolhi os menores. Acreditem que eu escolhi os menores para colocar na prova de vocês. Já para isso. Mas o que espera vocês... Professor? Oi. Fora Fala, que Sara. eu vi relatos de fora que eu vi relatos de algumas pessoas que enviaram sua prova, só que não chegou até o senhor e acabou que zerando a prova e ficando de recuperação. Então, se aconteceu isso, essa pessoa nunca entrou em contato comigo, nunca reclamou comigo e nunca entrou em contato, né? Se houve um caso desse aí, certo? Então, essa pessoa está guardando essa informação apenas para os colegas. E quando acontece um problema, temos que estar relatando, temos que estar conversando, temos que estar explicando, para a gente saber. Oi. Fala aí. Professor, eu Fala, entrei em Caiana. contato em relação a isso. E aí o senhor falou que realmente no seu sistema não tem prova alguma. Porém, a gente, não só eu, mas outras pessoas que eu estava conversando até em outra aula, falaram que também fizeram a prova, enviaram e não chegou até você. Só que eu não sei se essas pessoas entraram em contato com você. Eu Não, entrei. eu respondi. Eu Eu só tô... respondi. Se você me respondeu? Sim, Sim, respondeu sim. exatamente. Então, se alguém entrou comigo em algum problema desse tipo, certamente eu respondi e conversei com essa pessoa. Agora, os demais, eu só me lembro desse caso aí, caso 1 de você. Mas os demais, se aconteceu isso, não sinalizaram para a gente saber. Né? Eu coloquei as orientações lá, felizmente. Oi. Desculpe interromper. Quando eu fui fazer a prova também, eu fazia a prova, só que eu estava entrando no site e na hora que eu ia responder não tava como se fosse assinalando a resposta. Certo. Falou comigo, eu tentei ajudar. Falou comigo. Oi. Eu consegui fazer a prova pelo celular de outra pessoa. Certo. Mas você falou comigo? Não. O link que o senhor mandou foi na sala 6 ou 8. E no grupo do segundo ano eu mandei lá uma roupa. Não foi no dia que não, foi no dia antes da prova ser tirada um dia antes da prova assim. Gente, porque assim, ó, veja bem, João Vitor, a prova de vocês estão fazendo uma prova com consulta. Não sei se vocês estão percebendo isso, né? Vocês estão percebendo isso, que a prova de vocês é prova com consulta, certo? Então, você tem a sua prova e está na sua mão para você fazer.
Então, você tem toda a possibilidade de estudar, de pesquisar, de ir atrás. Então, você está dando a vocês essa possibilidade de rever, até quem não estudou antes, dá a possibilidade dele estudar, dele pegar o material, ver o tema, estudar, verificar. Então, eu acho que não está sendo, assim, muito difícil, agora está sendo diferente, né? Vocês estão sendo obrigados a ir atrás do conhecimento, né? Mas que as facilidades de fazer a prova têm aumentado, já que vocês têm isso aí, tem essa possibilidade de estar vendo as questões, estudando, revendo o assunto, características dos assuntos, e isso ajuda você a entender o assunto. Não estudou antes, mas aí na hora da prova é obrigado a estudar e fazer a prova. Ok? Gente, olha só, quem tiver problema na hora da prova, quando vocês receberem uma avaliação e tiver problema, vocês têm que sinalizar. E outra coisa, se você, por acaso, tem um problema técnico aí, não conseguiu, vocês têm a possibilidade de pegar a prova impressa na escola, certo? De ir lá na escola, porque assim, a gente faz uma prova para vocês e uma prova a gente envia para a escola. Então, se vocês tiverem um problema, vocês vão ter que chegar lá na escola, justificar o problema de vocês, para poder a escola dar uma prova impressa para vocês fazerem. Okay? Então, de qualquer maneira, vocês têm uma saída. Então, vocês não ficam assim, poxa, eu não tenho saída nenhuma, não consegui fazer lá. Não, mas aí, quando acontecer qualquer caso desse aí, que vocês ficarem impossibilitados, vocês têm essa possibilidade de pegar lá, ok? Infelizmente, a internet é boa, a internet, assim, as redes sociais são boas, mas dá problema também. E a gente fica, às vezes, né, eu tento resolver problema de alunos aqui, direto aqui, são várias horas com um aluno aqui tentando resolver um problema, às vezes até a gente consegue, às vezes só desisto dele quando eu não consigo mais, que eu não tenho mais saída. Né, já tenho enviado até e-mail para a secretaria para resolver problema de aluno, no centro, não sei o quê. Mas tem hora que foge aí da força. Ok? Então vamos lá. Então, a primeira questão, eu vou ficar atento aí para ver essa questão aí ver se a gente melhora a questão da resposta, da pergunta, dos formulários, para ver se melhora. Então vamos lá. Uma das características de um texto narrativo é a presença da sequência cronológica de ações ou acontecimentos. Veja bem, percebam aí todas as questões, quando ela começa, ela já diz a respeito do texto, ela já vai dizendo que tipo de texto é e dizendo as características. Uma das características do texto narrativo é a presença de sequência cronológica de ações ou acontecimentos, exatamente. Isso é uma verdade. Então, o texto narrativo, ela tem uma sequência, uma coisa acontece após a outra. Então, a pessoa chegou, conversou, depois sentou, foi falar. Então, você vai ver no texto narrativo, você vai ter sempre uma sequência cronológica. Então, os verbos que vai indicando as ações vai acontecendo no tempo, né, um após o outro. Isso é uma característica do texto narrativo. Então, vamos lá. Então, ele já diz isso, ele já diz para você. Nesse caso, assinale a opção que representa a sequência considerada como pertencente ao modo narrativo de organização discursiva. Veja bem, ele pede aí qual é a sequência. Sequência é o quê? Sequência cronológica. É claro, ele já falou lá no início, sequência cronológica. Pessoal, uma outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Vocês têm que prestar atenção no enunciado das questões. O que é que a questão está pedindo? Vocês têm que ter esse cuidado de ler o enunciado e entender o enunciado. Cuidado, porque na hora de você responder as perguntas, você vai ficar confuso se você não entender o que a pergunta está solicitando de você. Okay? Então, nesse caso, assinala a opção que apresenta a sequência considerada como pertencente ao modo narrativo da organização. Okay? Então, nós estamos procurando o quê? Nós estamos procurando uma sequência cronológica, que é característica do texto narrativo. Okay? Então, vamos lá, vamos ver a resposta de vocês. Vamos ver logo, de cara, logo aqui. Chutem aí rapidinho uma resposta. Não sei se alguém tem aí, como a gente não tem gabarito, manda aí para mim rapidinho aí. Qual é a resposta dessa questão? A resposta certa. E a gente vai discutir as questões rapidamente. Alguém disse que é a letra D. Ok, letra D. Então, letra D aqui, letra D, a maioria é letra D. Ok, então vamos lá, letra D. Certo? Então já vi que a maioria acertou essa questão. Tá? Então vamos lá, beleza. Então lá.
Visto de uma certa distância, ok, o fotógrafo lambe-lambe, com a cabeça enfiada na máquina, sobre o seu tripé, parece um monstro de 5 patas. Esse texto aqui, essa partezinha aqui, dessa sequência aqui, ela, se fosse caracterizar isso aqui, seria um texto que um texto descritivo. Né? Então, ó, à vista, o fotógrafo lambe-lambe, com a cabeça enfiada na máquina, sobre o seu tripé, parece um monstro de 5 patas. Então, estaria mais para um texto, para descrição. Então, não é essa. O diminutivo é, ao mesmo tempo, uma maneira afetuosa e precavida de usar a linguagem. Não, aqui é uma definição, né, do termo diminutivo. Então, a gente não tem sequência nenhuma aí cronológica. Então, a secreta gravidade e a espantosa riqueza do carnaval choca-se com essa arrumação extremamente pífia que os decoradores da prefeitura fizeram na avenida. Não, isso aqui é uma opinião de alguém, não tem nada a ver com uma sequência cronológica de acontecimentos. Agora, a letra D, ó, o dicionário acabou de rabiscar no papel. Então, primeira ação, repousou a caneta. Segunda ação, e voltou-se para atender o cliente. Então, terceira ação. Então, nós temos uma sequência cronológica que ele rabiscou o papel, depois ele pegou, repousou a caneta, e depois ele voltou para atender o cliente. Então, isso é uma sequência cronológica. Então, a resposta dessa aí, a letra D, a maioria acertou. Okay? Parabéns aí, pessoal. Vamos para a questão número 2. Então, a questão número 2, vamos lá. Devorak aproximou-se do alto da colina e debruçou-se em uma pequena pedra para olhar a paisagem abaixo. Observou que havia uma grande caverna cercada de vegetação, mas não conseguiu identificar a entrada. Fez um sinal para que o grupo o acompanhasse e começou a descer cuidadosamente a encosta. Acima aparece um pequeno texto narrativo. A frase retirada desse texto que mostra o valor descritivo é. Então, veja bem, olha a questão desse texto. Ele diz que o texto é um texto narrativo, mas dentro do texto narrativo tem aí uma frase que é descritiva, certo? Então, a gente sabe que os textos, nós temos que aprender que os textos, eles não são essencialmente um tipo. Por exemplo, dificilmente a gente acha um texto que ele seja puramente somente descritivo, somente narrativo, somente... então, você vai ter as tipologias no meio do texto. Agora, professor, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber sobre isso? Então, veja bem. Quando a pergunta vier para vocês, presta atenção nisso. Quando ele falar qual é o tipo predominante, então, vocês observem essa palavra. Quando eles perguntarem qual é o predominante, aí sim é o que você vai dizer qual é o tipo textual. Então, geralmente, as perguntas vão ser assim. Qual é o que predomina? Okay? Então, questão número 2. Qual é a resposta aí? Vamos ver rapidinho. Qual é a frase aí? A letra C. Muita gente. Letra C. Letra C. Ok. Então, já vi que a maioria aqui também acertou. Então, vamos lá. Doravak aproximou-se do alto da colina. Então, tem alguma descrição aqui? Não, tem nada de descrição. Então, tá. Aqui mais uma ação, né? Debruçou-se sobre uma pequena pedra. Não. Havia uma grande caverna cercada de vegetação. Sim, letra C. Por que letra C, né? Nós temos aí a característica, né? Grande, né? Cercada da vegetação. Então, já pegamos aí a descrição, que era uma caverna grande, e essa caverna estava cercada de vegetação, então você tem uma descrição aí da caverna, aí, da área, certo? Da área que ele está. Então, a resposta aí é a letra C. Muito bem. Pessoal, está atento a isso aí. Então, vamos ver a questão número 3. Observe o seguinte texto a seguir. Então, vamos lá. A casa estava situada em centro de terreno, era bastante grande,
com 2 salas, 4 quartos, 2 banheiros e um pequeno quintal. O piso de todos os cômodos era de cerâmica cinzenta, e cada um deles possui uma iluminação diferente. Identifique a tipologia textual presente nesse texto. Bom, resposta, vamos lá. Letra D. Muito bem. Letra D. Realmente, resposta letra D. Letra D de dado. Aí é fácil de você... Acho que essa questão não era uma questão muito difícil, né? Você pode perceber a descrição dos espaços, né? Estava situada no centro do terreno, ele era bastante grande, tinha 2 salas, 4 quartos, 2 banheiros, um pequeno quintal, o piso de todos os cômodos era de cerâmica cinzenta, e a cada um deles possuía uma iluminação. Então, você tem aí a imagem verbal, né, da casa. Então, você tem a imagem verbal da casa. Pelas palavras, você cria a imagem da sala. Então, o texto aí é descritivo. Muito bem. Aí a resposta certa. Esse texto aqui, gente, é o questão número 4. Eu não sei se vocês lembram, né? Estudou o primeiro ano aí. Linguagem verbal, linguagem não verbal. Quem estudou isso lá, né? E lembrar, eu coloquei aqui a observação para que vocês lembrassem. Então, aqui vocês precisam estar atentos com relação à análise, né, desses textos. Geralmente, as tirinhas, elas são textos narrativos. Elas possuem sequências de eventos. Okay? Então, você tem aí toda a parte de imagem. O que não tiver palavra é texto não verbal. O que tem palavra é texto verbal. Quando você vai interpretar um texto desse, você tem que, os 2 textos, você tem que olhar para os 2 tipos de texto, né? A ideia do texto está, por exemplo, o mesmo valor que tem o verbal, tem o não verbal na interpretação da questão. Então, você tem que ficar ligado nos 2, ok? Para você entender a questão. Bom, vamos lá, o primeiro quadrinho aí diz, seu barco está consertado, senhor. Ok, né? A fala aí, ok, vou buscar a sua conta. Legal. Segundo quadrinho, nós temos a sequência, veja aí, ó, que ela estava, conversou com ele, depois ela, pela sequência, a gente sabe que ela voltou para ir pegar a conta, ela está retornando com a conta. Então, você veja aí a sequência dos eventos. Então, você fez Isaac, que saiu da reunião, legal. Então, vamos lá. Aí a resposta sobre o quadrinho, porque me veio a ideia de que eu não vou gostar dessa conta. Então, aí vocês estão vendo aí, né, o pessoal aí do apoio com as armas aí. Então, vamos ver qual é a ideia disso aí, tá por aí. A análise da tira a seguir com relação aos construtos linguísticos, gráficos, linguagem verbal, da tira, assim, mas dá a afirmativa correta. Vamos ver a afirmativa correta. A tira é um exemplo claro de texto narrativo, já que apresenta uma sequência cronológica de ações. A resposta qual é? A letra A, pessoal? Letra B, letra C, letra D. Vamos ver a resposta disso aí. Todo mundo letra A? Então, vamos ver aqui de baixo para cima. Vamos ver a letra. A letra E para cima. O fato de a linguagem empregada por H respeitar rigorosamente a norma culta tenta indicar sua classe social, não tem nada a ver com indicação de classe social. A gente está tendo contexto, não tem nada a ver com isso. O fato do personagem H estar acompanhado de seu amigo indica implicitamente que ele tinha consciência de que ia ser vítima de alguma violência. Não, principalmente que o companheiro dele ali nem demonstra essa coisa de segurança, né? Está muito bem tranquilo ali. A letra C, a atitude mostra no segundo quadrinho pelo responsável pelo conceito do barco, indica consciência de que repara a vida de ser mal feito. Não está mostrando nada disso. Então, a fala do personagem do primeiro quadrinho mostra certa descrição pelo cliente. Não. Desconsideração pelo cliente, não uma desconsideração. A tira é um exemplo claro de texto narrativo e aqui apresenta uma sequência cronológica de ações. Exatamente. Então, a resposta seria a letra A. Vocês têm que ficar atentos com isso, com a linguagem, embora não esteja escrita, mas você tem que perceber a sequência, a movimentação
para você perceber a sequência aí do texto. Resposta, letra A. Okay? Não era difícil essa questão. Okay. Então, essa questão, vamos ver, o texto de organização deve ser caracterizado como. Okay. Vamos ver aí, resposta da questão número 5. Ok. Número 5, qual seria a resposta aí? Vamos lá, joga aí para mim saber. A maioria aí, se essas 5 aí, se a maioria acertou. Letra B. Vamos lá. Letra B, 2B. Porque mais gente está com. Ok, B. Beleza. Ok. Pessoal, então vamos lá. Letra B, alguém chutou, letra C. Ok. Ok, então vamos lá. Vamos falar aqui. Olha só, o texto narrativo. Vamos lá. Não é narrativo, a gente já vê logo. Narrativo, a gente tem a sequência cronológica das ações, né? Nós temos um personagem agindo, nós temos o tempo. Então, a gente não observa nada disso que de característica ter narrativa. Primeira questão, certo? Então, já ficou fora. Vamos ver aqui, da letra... Vou saltar aí a letra... É um texto argumentativo que defende uma tese. Ok. Agora, vamos lá. O que é que caracteriza, pessoal, um texto? Que vocês poderiam ter ficado aqui em dúvida de 2 textos. Vocês poderiam ter ficado em dúvida entre a letra B e a letra C. Ok? Então, seria 2 possibilidades que estaria. Agora, expositivo, já que informa um fato recentemente ocorrido. Veja bem, texto expositivo, essa resposta ela está errada nesse caso aqui, por quê? Que informa um fato recentemente ocorrido. Isso não tem nada a ver. Tá? O texto expositivo nada tem a ver com fatos recentemente ocorridos. Então, os textos expositivos, ele pode ser o quê? Um texto que explica uma coisa, apenas informativa, ela informa uma coisa, informa de maneira objetiva, e o texto expositivo também, você tem um texto expositivo que também apresenta também argumentos, e apresenta também comprovantes, coisas que comprovam o que a tese, o que o primeiro parágrafo lá do texto diz. Mas, qual é a diferença? A diferença é que o texto expositivo, ele não tem, presta atenção, ele não tem como objetivo convencer o leitor. Okay? O texto expositivo, embora ele apresente argumentos, mas para comprovar, para dizer que a tese dele é verdadeira, mas ele não busca convencer o leitor. E outra coisa, o texto expositivo, o autor, ele não emite a sua opinião sobre aquilo que ele expôs. Ele expõe os fatos, geralmente ele usa, às vezes, informações que estão em revistas, em jornais, ou usa informações de outros autores, mas para tornar um fato verdadeiro, não para convencer o leitor. Então, aparece mas o autor, ele não comenta, ele não dá a opinião pessoal dele. Okay? Agora, o texto argumentativo, ele tem a tese e ele dá a sua opinião. Okay? Ele dá o exemplo e ele opina sobre o texto que ele dá. Okay? O argumentativo é isso. Quando você tiver em dúvida desse texto, você observa, bom, aqui ele está expondo muitas coisas sobre esse assunto, sobre esse fato, ou sobre um objeto qualquer. Mas ele não está emitindo a opinião dele. Okay? Ele está só expondo os fatos, okay? Comprovando que esses fatos são verdadeiros, mas não usou a opinião dele, pessoal, tentando convencer, nem comentou esse assunto. Okay? Então, a resposta é a letra B. Okay? Letra B, L de bola, que vai dar. Vamos lá. Numa democracia, é livre a expressão. Estão garantidos o direito de reunião e de greve.
entre outros, obedecidos leis e regras, lastreadas na Constituição. Em regime de liberdade, há sempre o risco de excesso a serem devidamente contidos e seus responsáveis punidos conforme estabelecido na legislação. Olha só agora, ponto. Observe esse ponto aí, ó. Aí é o que precisa acontecer no rescaldo da greve dos caminhoneiros. Observaram isso? Aqui entrou a opinião agora dele. Então, o autor opinou agora. É o que deve acontecer na greve dos caminhoneiros. Então, essa é uma opinião. Ele expôs e agora ele opina a opinião dele sobre isso. Okay? Por isso, ele é um texto argumentativo que defende uma tese. Okay? É importante entender isso. Vamos à questão 6. Ok? Ok. Muita gente saindo da reunião. Ok. Vamos lá, texto 1. Texto 6, vamos lá. Moradias em área de risco. Pronto. Alguns lugares são impróprios para a construção de moradias. Bom, então vamos lá. Os morros são um exemplo. A opinião do autor. Ele já começa opinando aí. Os morros são um exemplo, porque a inclinação do terreno dificulta a construção das casas e pode colocar em risco a vida dos moradores. Quando chove muito, a água pode fazer com que a terra deslize sobre o terreno inclinado, e se a terra desliza, são carregadas com elas casas construídas nos morros. Casas construídas em áreas próximas de córregos e rios também estão sujeitas a alagamentos quando há muita chuva, em um período curto de tempo. Além disso, olha lá a opinião dele, além disso, por conta de esgotos que muitas vezes são jogados nos rios, as pessoas que vivem nesses locais ficam sujeitas a contrair doenças. Okay? Então, ele começa a defender lá, ele defende a tese o quê? Que os terrenos são impróprios, né? Moradias em área de risco são impróprios para a construção. Okay? Vamos ver aí. Qual seria a resposta desse aqui? Vamos lá. Expositivo, narrativo, descritivo, juntivo, argumentativo. Qual seria a resposta aí? Vamos lá. Letra A. Muito bem. Está caindo na internet, legal. Letra A. Resposta letra A. Ok? Letra A defende uma tese com argumentos. Então, ele defende e ele dá os argumentos. São o quê? A inclinação do terreno dificulta a construção das casas. Pode colocar a rede dos moradores. Vamos lá. Quando chove muito, ele começa a argumentar. A água pode fazer com que o terreno deslize sobre o terreno inclinado. Pode fazer, né? Quando chove, a água pode fazer isso. Então, essa é a opinião dele. A água pode fazer. Ele não trouxe dados, ele não trouxe nenhuma informação oficial aqui, falando que na região chove tanto. Então, se ele trouxesse somente isso, e ele não colocasse nenhum comentário do que ele pensa sobre o assunto, nós poderíamos dizer que era informativo, que era um texto positivo. Né? Então, são construídos próximo de córregos e rios e também são sujeitos a alagamentos quando há muita chuva em um período curto de tempo. Além disso, por conta dos esgotos, que muitas vezes são jogados nos rios, pessoas que vivem nesses locais ficaram sujeitos a contrair doenças. Okay? Então, ele defende a tese dele lá. Então, ele vai argumentando, né, para convencer a gente de que realmente são perigosos, são impróprios lá a construção de moradia nesses terrenos aí, essas áreas de risco. Então, a resposta seria aí, a letra A. Então, quando vocês ficarem aí, vocês têm que pensar duas coisas, texto argumentativo, texto expositivo argumentativo, eles podem criar uma confusão, mas vocês sempre vão nessa questão. O texto expositivo, sempre a pessoa vai mostrando os argumentos com informações oficiais, ou dados oficiais, ou citando uma revista, um jornal, ou citando um escritor, alguém, mas nunca opinando, ele mesmo dando a opinião dele, dando um juízo de valor, julgando aquele assunto. Okay? Ele nunca julga, ele expõe e mostra que é verdadeiro. Okay? Então, vamos lá, questão número 7. Vamos lá. No programa O Brasil Visto por Alto, só se observa as belezas do país. Vamos lá, no programa
O Brasil visto do alto, só se observa as belezas do país. Nesse pequeno texto, há uma referência a uma marca dos textos descritivos, que é, vamos lá, vamos ver o 7 aí, como ficou aí vocês. Qual seria a resposta? Vamos aí chutar aí para ver. Vou começar do final aí, do começo. Vamos lá. Resposta do 7. Não ouvi nenhum até agora, nem vi ninguém citar nada. Resposta do 7, qual é, gente? Letra D. Ok, letra D, letra A. Bom, vamos lá. Mais outra, tem mais alguém que tem outra posição aí? Só apareceu letra D, letra A. Ok. Vamos lá, não, mais. Ok, letra D, letra E, letra D. Ok. Então, vamos lá, vamos à questão, vamos analisar aí. Primeira questão, né? Há uma referência a uma das marcas do texto descritivo, ok? Então, vocês já têm na questão que vocês estão analisando um ponto de vista da descrição, ok? Então, vamos lá. A impossibilidade de descrever todos os dados do real, então, o Brasil visto do alto, só se observam as belezas do país, né? Há uma referência a isso, a impossibilidade de escrever todos os dados do real. Não. Visto do alto, só se observa as belezas do país. Olha o texto. A impossibilidade de escrever todos os dados do real. Não. Então, essa frase não retrata isso, né? Só se observa as belezas do país. A necessidade de só se descrever alguns dados do que é observado. Não, ele diz que só observam as belezas do país. Então, a necessidade de só descrever alguns dos dados do que é observado, não. Desejo de descrever somente os dados esteticamente positivos, não. Não, ele não falou isso, não. Só se observa, então, não tem nada a ver com isso. A limitação da posição do observador que o torna incapaz de descrever todos os dados do que observa, letra D, vamos ver a letra E, dificuldade do observador descrever os dados que ele desconhece, não, lá fala de ver, né? Lá fala de ver, a vista. Então, a limitação da posição do observador é que o torna incapaz de descrever todos os dados que observa. Então, de longe, ele só vê o quê? Só vê a parte bela, tá? Só vê a parte bonita. Né? Porque o quê? Por causa da posição dele, a limitação do observador, ele está do alto. Então, do alto, você não poderia ver os detalhes, né? Então, você só vê a parte boa. Então, do alto. Então, a resposta seria a D, né? Porque visto do alto, só observa as belezas do país. Então, a resposta D seria a melhor resposta aí. A limitação da posição, qual é a posição dele? A posição dele era no alto, né? E ele é capaz de descrever todos os dados que observa. Por quê? Porque lá do alto, ele só vê as belezas. Mas, se você for descer mais e lá no baixo, você já vê os problemas. Ok? Então, a resposta do 7 é a letra D. Essa questão aqui é uma questão de texto publicitário. Então, observe isso aí. Questão 8. Está faltando 2 questões aqui, né? Está faltando 2 questões. Então, vamos ver aqui. A questão 8. As questões de número 8 de 9 baseiam-se na peça publicitária apresenta abaixo. A peça publicitária destina-se. Então, vamos lá. Vocês têm que observar alguma coisa, pessoal. Observe aí. Uma característica do texto publicitário é você ter, na maioria das vezes, o texto verbal e o texto não verbal. O que eles se chamam de texto híbrido. E quando vocês verem essa palavra, vocês não estranhem. Quando eles falar de texto híbrido, significa que você tem 2 tipos de texto. Okay? Então, o texto publicitário, o gênero publicitário, ele é o texto híbrido. Geralmente, ele tem o texto não verbal e o texto verbal. Então, a parte de palavra e a parte das imagens. Então, nós temos aí, vamos ver, observar aí o texto. Professor, aí, como é que eu faço para aprender? Você tem que ler o texto, os assuntos do texto publicitário, e ver quais são as características do texto publicitário.
para na hora de você analisar o texto, ok? Saber essas características, ok? Aí, a primeira parte de texto em cima, o título é duas formas de ganhar vida, ok? Aí você tem aí o texto verbal, não verbal, uma mão estendida, né? Uma para cá, virado na direção, outra em outra direção, e você tem também o texto, o teclado de um computador, e você tem o texto embaixo aí, que está falando, né? E aí vamos à pergunta. Eu quero que vocês observem, quando você estiver lendo texto, um texto publicitário, vocês têm que ficar de olho nas imagens do texto. Né? Você tem que ficar, e principalmente na pergunta. O que é que está perguntando? Todo texto publicitário, qual é a característica do texto publicitário? Né? O objetivo do texto publicitário, qual que é? É fazer com que convencer você de alguma coisa. Convencer você a comprar um produto, convencer você a mudar de atitude sobre alguma coisa. Então, você, quando vê o texto publicitário, você já tem que ter logo essa noção. Esse texto tem como objetivo me convencer ou convencer o leitor a comprar alguma coisa, a mudar de opinião, a mudar de comportamento. E aí ele vai usar para isso os recursos que ele tem. Ele vai usar o texto verbal, vai usar o quê? Os verbos, geralmente, são no imperativo, geralmente verbos que indicam pedido, que indicam ordem, certo? Dentro desse texto. Então, vamos lá. E não esquecer que o texto publicitário, pessoal, ele está focado em quem? Está focado no interlocutor, está focado naquele que recebe a imagem. Todo texto publicitário está direcionado a um público. Você precisa ler o texto. Duas coisas também você tem que saber. Esse texto foi feito por quem e está direcionado a quem, ok? Ele foi direcionado a quem? Aí você tem que saber também o quê? Esse texto foi direcionado para quem? Ele está querendo vender alguma coisa ou ele está querendo convencer alguém de alguma coisa? Porque os textos do Estado são sempre dessa forma, ok? Ele é direcionado a alguém, ao leitor daquele texto, ele é o interlocutor, e ele vai com um objetivo. Você tem que perceber, logo de cara, está vendendo alguma coisa, está vendendo o quê? Está convencendo, quer convencer alguém, alguma coisa sobre isso. Você tem que prestar atenção nesses detalhes. Porque esse texto publicitário cai demais em prova, viu? Vamos lá, questão 8. Qual seria a resposta da questão 8 aí? Seria a letra D. Letra D, pessoal. Resposta clássica, viu? Essa é uma resposta clássica do texto publicitário. Ele pergunta, a peça publicitária destina-se ao Comitê para a Democratização da Informática? Não. Ao Grupo Abril, que oferece apoio? Não. À população excluída? Não. Ao leitor como possível colaborador. E aí você soube isso como? Você soube isso lá no texto. Quando você lê o texto lá, você viu o texto de quem esse texto está direcionado. Okay? A que tipo de leitor. Geralmente, né, todo texto publicitário está direcionado ao interlocutor. A ênfase está naquele que vai ler. Aqui, no caso, ao leitor como possível colaborador. Certo? A questão, nós temos a questão 9 e a questão 10, ainda aqui para falar com vocês, nessa folha que não está. Segura um pouquinho aí, intervalo aí para vocês aí de 5 minutos, não vai embora, 5 minutos só para beber água, e aí volta, enquanto eu encontro aqui o texto que eu vou procurar aqui para a gente fechar as duas últimas questões. Ok? Então, 5 minutos, a gente volta. 10h55, 11h02, 11h13, a gente está voltando aí, ok? No máximo 11h05. Segurem aí, não saiam. Bebam água, um café, alguma
Ok. Ok, pessoal, vamos lá, estamos de volta aí. Para a gente analisar aí a questão 10, a questão 9 e 10. Ok? Então, vamos lá. Nós analisamos a questão 8. Vamos analisar a questão 10. Vamos lá. Então, a pergunta é: a frase do texto que traduz o sentido apontado pela posição das mãos é, ok? Então, ele está perguntando a frase do texto. Então, quando ele fala texto, você tem que observar todo o corpo, né, do texto. Né? Então, ele tem que ler toda a parte verbal lá, para você observar qual é a frase. Então, ele diz a frase do texto que traduz o sentido apontado pela posição das duas mãos. Então, qual seria a resposta aí para vocês? Qual seria aí? Estou ouvindo aqui, vamos lá. Resposta do 9. Vamos lá, rapidão aí, gente. Resposta do 9, qual seria aí? A frase do texto que traduz o sentido das mãos. Olha o sentido da mão. Veja lá o sentido das mãos lá. Qual a frase que vai... veja o sentido da mão aí. Uma mão virada aqui, lá no sentido, a outra já virada ao contrário, sobre um computador. Vamos lá, quero ver a opinião de vocês. Qual é a resposta da letra do número 9? Cadê o povo? Ainda está tomando água ainda, gente? Professor, a tela não está não está sendo compartilhada. Ah, não acredito. Perdão, pessoal. Obrigado, galera. Me ajudou. Pronto, tá vendo aí agora aí, pessoal? Sinaliza para mim aí agora. A tela está compartilhada aí agora? Vamos lá, alguém sinaliza aí, ok? Sim. Sim, pronto, aqui alguém me ajudou ali. Então vamos lá a pergunta. Observe a imagem. Observe a imagem. Texto publicitário. Tenha cuidado com esse tipo de texto. É um texto muito bom de ser analisado, mas tem que ficar esperto. A frase do texto que traduz o sentido apontado pela posição das mãos. Qual seria a resposta aí? A, B, C ou D? Qual que é? Duas formas de ganhar a vida. Duas formas de ganhar a vida. Seria a letra A aí. Duas formas de ganhar a vida. Quem mais? Tem mais alguém aí? Qual seria a resposta? Só uma pessoa opinou aqui até agora. Quero ver a resposta da maioria aí. Cadê? 31 pessoas. Já foi embora, uns 10 já, ou foi 12. Mas tudo bem. Então, vamos perceber aqui. Mensagem. Sim, cadê as mensagens para mim aqui, que eu não estou vendo chegar a mensagem para mim, gente? Estou falando por mensagem, é? E as mensagens não estão chegando. Ok, tudo bem, vamos lá. Alguma coisa errada eu fiz aqui, interrompeu as mensagens. E foi ruim. Todos estão falando letra A. Todos falando letra A. Legal. Certo. Eu vou depois que foi que eu errei aqui. Então, vamos lá. Olha só. Então, tá certo. Quem colocou letra A acertou a questão. Então, duas formas de ganhar a vida. Agora, o que eu quero aqui analisar com vocês é o seguinte. Essa primeira forma aí, essa primeira forma aqui, são duas formas de ganhar a vida. Que forma é essa aí, onde eu estou apontando aqui o mouse aqui? Vamos lá. Pior que eu não estou... Pode abrir aí o microfone aí para me falar comigo, que a parte de
Eu perdi aqui a parte do chat aqui. Não sei o que foi que eu... Qual é essa primeira aqui, forma de ganhar? São duas formas de ganhar a vida. Que forma é essa e que forma é essa da mão no teclado? Qual é essa forma de ganhar a vida aqui? Quem descobriu quais são as duas formas? Vamos lá, estou esperando aí. Pode abrir o microfone e falar aí, por favor, porque o chat eu ainda não estou com ele aqui organizado. Uma coisa me fez perder algo importante. Não ouvi ninguém, pessoal, até agora. Quais são as duas formas de ganhar a vida, gente? Vamos lá? Essa parte da mão aqui, que forma é essa de ganhar a vida? O texto está querendo dizer o quê? Que leitura que a gente faz aqui? Que forma de ganhar a vida é essa? Não está escrito, mas ele colocou aqui a mão e aqui a gente pode fazer uma leitura dessa mão aqui. Ele está dizendo isso. Que leitura é essa aqui? Que forma de ganhar a vida é essa? Ajudando? Pronto, alguém me ajudou opinando aqui, ainda bem, alguém falou ajudando. Eu quero saber mais outra. Será que é essa forma de ganhar a vida ajudando? Vamos ver outra opinião aqui. Rapidamente, gente, abre o microfone aí. Qual seria a outra forma de ganhar, essa forma de ganhar a vida? Como é que a gente interpreta essa mão aí? Duas formas de ganhar a vida. Cadê? Não estou vendo ninguém mais falando. Ok, não falem aí pro chat. Fala aí, abre o microfone, fala comigo, porque eu não lá pelo chat não estou conseguindo pegar aqui, não. Não sei o que aconteceu aqui. Ok? Uma forma de ganhar, essa forma aqui, pessoal, ó, presta atenção, essa forma de ganhar a vida é pedindo. Uma forma de ganhar a vida é pedindo esmola. A outra forma de ganhar a vida qual é? Essa outra é o quê? Qual é essa outra forma? Com a mão no teclado. Trabalhando. Trabalhando. Exatamente. Então, observe que o texto não verbal, ele está passando uma mensagem. Quando ele colocou a mão ali, ele já disse duas formas de ganhar a vida. Uma pedindo esmola e outra trabalhando. Então, o texto faz um apelo para o locutor, para o interlocutor, para o leitor doar dinheiro para esse centro aí de informática, e aí ele dá as bolsas de estudo de graça para as pessoas aprenderem e trabalharem. Né? Então, tirar as pessoas da rua, da situação, né, de pedinte. Então, duas formas de ganhar a vida. Muito interessante esse texto aqui. Então, a resposta aqui é o 9, a letra A. Okay? Duas formas de ganhar a vida. E a questão número 10, vamos ver aqui. Ao circular socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é... Vamos ver aqui. Qual é o objetivo básico? Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição 12 vezes sem juros. Ok. Esse texto, pessoal, aqui, ele está sendo direcionado para quem? Quem é o público-alvo desse texto aqui? É um texto de propaganda. Está direcionado para quem? O consumidor. O consumidor. Olha a pergunta dele, ó. Olha lá a pergunta. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo qual é o principal objetivo do texto publicitário? Eu já falei para vocês. O principal é convencer alguém, persuadir alguém
comprar alguma coisa ou mudar o comportamento daquela pessoa. Então, ele perguntou lá, qual é o objetivo? Vamos ver qual é o objetivo. Definir regras de comportamento social pautada no combate ao consumismo exagerado. Ele está fazendo isso? Não. De maneira nenhuma. Se ele está querendo, se a ideia é vender, ele está querendo combater o consumo, não. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam adesão ao consumismo? Sim. Opa, vamos ver aqui. Vamos ver o próximo. Defender a importância do conhecimento da informática pela população? Não. Facilitar o uso de equipamento de informática? Não. Questionar o fato do homem ser mais inteligente que a máquina? De maneira nenhuma. Então, influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam adesão ao consumo. Okay? Adesão ao consumo. Essa é o objetivo. O seu objetivo básico é esse. Ok? E que é também o objetivo de quê? Da maioria das propagandas. Dos textos de propaganda, dos textos publicitários. Okay? É isso. Agora, para vocês aprofundarem esse estudo, como aí o tempo é corrido, é 2 anos em 1, eu peço a vocês que se aprofundem mais aí em gêneros textuais. Pegue material na internet, dê uma estudada mais sobre gêneros. Vocês já conhecem os tipos textuais. Agora estudem os gêneros textuais. Veja qual é os gêneros que estão dentro de cada tipo. Veja quais são os gêneros textuais que estão dentro do texto narrativo. Quais são os gêneros que estão no texto argumentativo. Quais são os gêneros que estão no texto injuntivo. Do texto descritivo, e aprofunde mais nesse assunto para vocês melhorarem mais o conhecimento de vocês sobre esse tema, ok? O pessoal que ficou de recuperação, aí, gente, olha, estudem o material que eu deixei para vocês lá no grupo Sala de Aula, e o material que eu deixei para vocês no grupo. Esse é um material bom para estudos, okay? Para tirar dúvidas sobre o assunto. Então, a prova de vocês, na semana que vem, a prova de recuperação, a partir da semana que vem. Eu vou fazer a prova, já estou com a prova já aprontando a prova, para a semana que vem, vocês fazerem, quem não conseguiu média 5, ok? Ou quem não fez a avaliação, ok? Joaquim levantou a mão, quer perguntar aí, ok? Pode perguntar aí, quem for perguntar alguma coisa. Professor, nessa questão 9 aí, o texto embaixo, ele estava assim, dava de entender um pouco, mas só que ele estava muito difícil de entender. A letra muito pequena. Claro. Então, feedback da próxima vez eu vou tentar deixar mais visível, ok? Para vocês. Professor, Oi. a Pergunta? prova de recuperação colocada Sim. no Google. Vai ser colocada no Google Sala de Aula. E, pessoal, mesmo que eu colocar o link, se eu colocar o link para você no grupo, você tem que estar logado no Enova, não tem jeito. Se não tiver logado no Enova, você não tem acesso a entrar no formulário. E, de qualquer jeito, tem que estar nesse Enova. E ficou, infelizmente, esse negócio ficou exclusivo, certo? Exclusivo, esse Enova aí, para a gente poder trabalhar. Então, eu coloco lá no grupo Sala de Aula e posso colocar o link. Mas, para você acessar o link, você também tem que estar logado no Enova. Se não tiver logado no Enova, também você não consegue acessar o link. Porque, agora, problemas de internet, ou não tem internet em casa, ou sei lá o que for, já sabe. Procure a escola para pegar a sua prova. Okay? Explicar o seu problema lá na escola e fazer sua prova no tempo. Eu vou deixar a prova, conforme eu deixei o outro. Vou deixar 2 dias a prova disponível para vocês fazerem. A prova é com consulta. Então, gente, aí é só vocês procurarem estudar. Ok? Outra pergunta? Se tiver mais pergunta, pode fazer aí, que está sendo gravado. Quem não assistiu aí, quem sabe, pode ser a pergunta que ele não fez. Okay? Então, os assuntos estão lá. Estude os assuntos. Lá tem vídeos que eu deixei. Tem videoaulas lá, tem material. Estudem, gente, as características de cada gênero. Estude as características do gênero publicitário. Estuda a estrutura do texto narrativo, do texto dissertativo, do texto injuntivo, do texto descritivo.
Conheça cada texto, qual é a estrutura de cada texto. Além disso, que vocês terão essa chance de fazer a atividade e tá vendo, revendo o assunto e fazendo a prova. Eu acho que aí é uma chance muito grande. Okay? Mais perguntas? Não tem perguntas? Então, tenham um bom dia e um forte abraço a todos. Ok? Ok.